A situação se complicou de vez para Alexandre de Moraes. O povo brasileiro está acordando e enxergando as consequências das ações dele contra as liberdades e os direitos da população. As revelações são bombásticas e agora tudo está vindo à tona. E para deixar tudo ainda mais surpreendente, o jornalista Alexandre Garcia acaba de revelar informações impactantes sobre Moraes e o STF. O jogo virou e o Brasil inteiro está de olho. Mas antes de começarmos, peço que você nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Isso fortalece o nosso trabalho. O primeiro assunto de hoje, Roberto Jefferson indo para casa. Ele passou 2 anos no hospital. No dia da prisão dele, ele reagiu. Ele atirou de fuzil no carro da Polícia Federal, ele jogou uma granada de efeito moral. Estilhaços feriram 2 policiais. Ficou preso, depois foi para o hospital. 2 anos de hospital. Agora indo para casa. Não tem como a gente não lembrar que foi ele que disparou no governo Lula, no primeiro mandato, já no primeiro mandato, a existência de corrupção. O mensalão lá nos Correios derrubou José Dirceu por causa disso. Roberto Jefferson. E Carla Zambelli está sendo condenada pela primeira turma do Supremo. Interessante que a primeira turma condena, mesmo tendo votos menos da metade do Supremo. O Supremo são 11, a primeira turma são 5. Há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos de prisão para ficar inelegível, né? Ela que teve quase 1 milhão de votos lá em São Paulo. Está sendo retirado o mandato dado para ela por quase 1 milhão de eleitores de São Paulo. A acusação principal é de união com o hacker, aquele Delgatti, Walter Delgatti, que está com 8 anos, que ela teria incitado o Walter Delgatti, teria sido mandante para entrar no Conselho Nacional de Justiça, entrou lá, foi posto nas redes um pedido de prisão de Alexandre de Moraes, assinado por ordem do próprio Alexandre de Moraes. E também por aquela história, aí não é o caso, mas teve aquela história da pistola atrás de um jornalista que a ofendeu. Eu não sei por que o jornalista se mete nessas coisas. Eu sou jornalista, não tenho nem time de futebol. Bom, mas enfim, atrapalhou muito Bolsonaro, porque foi véspera de eleição que fez aquilo. Mas se ela está sendo condenada é porque a Câmara deixou, né? Não é o caso de Ramagem. Bom, e o caso de Ramagem é a nossa conversa seguinte. É muito estranho, né? Essa separação foi decidida por unanimidade, de novo por 5, num total de 11, primeira turma, que, ok, vamos seguir a ordem da Câmara, por 315 votos, vira lei, né? A suspensão da ação, mas só contra Ramagem e só contra acusações de crimes cometidos depois da diplomação. Ou seja, ele vai ser processado por destruição, dano ao patrimônio público, dano violento ao patrimônio público. Eu não sei, eu não vi ele quebrando nada. Não apareceu nenhuma imagem, não sei, né? Agora, o mistério todo é o seguinte, isso é uma coisa mística até, né? Porque o Supremo está considerando que existem 2 Alexandres Ramagem. Um pessoa física e um pessoa jurídica de direito público, né? Deputado federal com mandato popular. Esse não pode ser processado, o outro pode. Se for condenado, quem é que vai para a cadeia? Né? E é golpe de Estado, cujos indícios são uma folha de
seria a minuta de estado de sítio, que não está assinada, e que todo mundo sabe que estado de sítio tem que passar pelo Congresso com voto da maioria, né? E o resto é conversa. Então, é uma coisa muito, muito estranha. E que continuam sobre os outros 33 desse grupo. Continuam, mas como? Agora não tem mais alguém com foro privilegiado no grupo. Teria que ir para a primeira instância. Claro que não vai, porque ninguém está indo para a primeira instância como deveria ir. Isso é um fato muito grave contra uma cláusula pétrea que está no artigo 5º da Constituição, que fala em amplo direito de defesa. Porque estar no Supremo, estar na primeira instância é diferente. Quem está no Supremo só tem recurso ao próprio Supremo, ao próprio condenador. Na primeira instância, não. Vai para exame na segunda instância, no Tribunal Regional. Depois ainda pode ir para a terceira instância, no Tribunal Superior de Justiça. Depois ainda tem a quarta instância, que é a instância, digamos, constitucional, que é o Supremo, que é um tribunal constitucional, e não um tribunal penal criminal, né? Claro, vamos dizer, quem pode o mais, pode o menos, né? Se o Supremo é o máximo, ele pode fazer lá o pequenininho também. É o que está pensando o Supremo. Só que tem o amplo direito de defesa nesse caminho, que é essencial, que faz parte até do direito natural, né? Bom, aí a Câmara teve 315 votos. Bom, eu esqueci das outras coisas, né? Que o juiz lá, um é vítima, os outros são desafetos, o Moraes é vítima, não podia julgar, e é o relator. O Moraes, o Dino, né? É desafeto de no mínimo um deles, que é o Bolsonaro, né? Barroso disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso já significaria impedimento de estar lá no Supremo, né? Enfim. E mais essa história de que não dá metade, não dá metade mais um, né? Não dá maioria. Esses 315 votos foi uma reação do Legislativo a intromissões do Supremo, legislando sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, legislando sobre aborto, sobre quantidade de droga, né? Tudo isso é questão de legislativo. O que o Supremo pode fazer, sim, existe uma ação especial para isso, é o Supremo declarar: olha, está precisando legislar sobre isso aqui, tem um vazio aqui, tem um vácuo. O Legislativo tem que legislar sobre isso. Isso sim pode fazer, né? Agora, faltou falar sobre a Zambelli, que ela sendo condenada, a cassação do mandato tem que passar pela Câmara. Vamos ver o que isso pode acontecer. E só para terminar, né? Lula está lá na China agora. Está lá na China com Xi Jinping e os esquerdistas da América Latina. Tem uma reunião lá. O chinês, claro, deve estar feliz da vida, né? Está lá com seu quintal latino-americano. Lá em Moscou foi um desgaste no Brasil, porque ele pôs flores para o soldado soviético e não pôs flores para o soldado brasileiro. Tinha tempo, porque no Brasil, dia da vitória nossa, com os aliados, é 8 de janeiro. E lá, os soviéticos consideram maio de 45. E os soviéticos consideram 9, porque foi no dia seguinte em Berlim que um outro general, o Yoder já havia assinado, um outro general assinou lá com o general russo, que foi o primeiro a chegar em Berlim porque seguraram o Patton, né? Questões políticas, não, o Patton não vai. O Patton teria chegado em Berlim tranquilo. E certamente a recepção com a população seria outra, né? Mas, enfim, e deu vexame em Moscou, nosso presidente, porque na hora das flores já era terceira fila.
terceira linha de importância. Na hora das homenagens pela guerra, não entrou Brasil, embora o Brasil fosse aliado. A Rússia, a União Soviética fazia parte dos aliados. E estavam lá outros, embora não estivessem lá os europeus. Os europeus não foram, a França não foi, nem o Reino Unido. Por exemplo, dois aliados importantes que dividiram Berlim com os soviéticos. E ficou lá em secundário, lá no desfile para aplaudir as armas soviéticas armas russas que estão esmagando os ucranianos. Ele estava na segunda fila, lá atrás. Grandes atenções de Putin com o chinês, é óbvio. Mostrou-se ali a formação de um eixo anti-americano. A gente, com isso, trai toda uma história de aliança com os Estados Unidos, que foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil.